Continuando o nosso tema sobre a organização sindical brasileira, nós vamos falar agora um pouco sobre as contribuições sindicais previstas no nosso ordenamento jurídico. Nós temos 4 tipos de contribuições. A primeira delas é a principal contribuição sindical, a contribuição confederativa, a contribuição assistencial e a contribuição associativa. Então, nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Primeiramente, a contribuição sindical, que é a mais importante, é o antigo imposto sindical, que com a Constituição de 1988, se a gente voltar um pouco na história, nós vamos entender o contexto no qual a contribuição sindical continuou no nosso ordenamento. Então, o antigo imposto sindical, e assim, apesar do nome ser dado contribuição, ele continua previsto no nosso ordenamento e ele ainda é considerado uma contribuição, ainda é considerado um imposto na sua prática. Então, ele tem um importante papel social na geração de empregos, ele visa destinar aos aluguéis, ao pagamento dos aluguéis dos sindicatos, onde eles estão inseridos na sua organização física. Então, a contribuição sindical ela tem esse papel também, não só por ela ser obrigatória, ela tem esse papel de fortalecer o movimento sindical. Então, apesar dela ela está prevista no artigo 578 e 579 da CLT, então depois vocês podem fazer a leitura mais aprofundada desses artigos, porque eles são importantes para vocês entenderem essa contribuição, E ela também, a contribuição sindical, ela vai ser destinada conforme os estatutos de cada sindicato. O estatuto, nós sabemos que dentro de uma entidade sindical é o que vai regular as normas de funcionamento daquele sindicato. Então, a destinação dessa contribuição sindical ela tem que estar prevista também nos estatutos de cada entidade sindical. E a destinação, conforme está estipulado no artigo 589 da CLT, ele fala o seguinte, que a confederação correspondente àquela categoria no qual foi recolhida a contribuição sindical, ela vai ficar com 5%. 5% desse pagamento. A federação vai corresponder a 15% dessa destinação. O MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, também vai ter participação nessa contribuição, 20%. Sendo que desses 20%, 10%, no caso sindicato profissional, 10% serão destinados a centrais sindicais. Desses 20% que são devidos ao MTE. Então, faltou aqui qual a porcentagem? 60%, Que é para o próprio sindicato. Então, para o sindicato, o percentual devido é 60%. Esse rateio pode ser alterado? Na verdade, não. O que acontece é que esse rateio está previsto na CLT. Então, atualmente é esse rateio que está previsto. Nós não podemos alterar mediante negociação coletiva, porque ele é uma norma imperativa. Na CLT, ela prevê que as penalidades pelo não pagamento da contribuição sindical, ela fala que as empresas, por exemplo, no caso das empresas, elas vão ser fiscalizadas pelo Ministério, elas não vão conseguir o alvará de funcionamento, porque a prefeitura ela pode condicionar o alvará ao pagamento da contribuição sindical. Então, isso é claro que hoje, atualmente, as prefeituras não têm estipulado, por exemplo, que essas contribuições serão devidas, Que elas vai pedir essa comprovação do pagamento da contribuição sindical. A intenção do legislador foi acabar de vez com o imposto sindical. Acontece que, pelo movimento, na época do Constituinte de 1988, a contribuição sindical permaneceu no nosso ordenamento. Mas a intenção era substituir a contribuição sindical pela contribuição confederativa, mas não foi isso que aconteceu. Então, a contribuição confederativa também está prevista no artigo 8º da Constituição Federal e ela é estipulada através da Assembleia do Sindicato. Então, o sindicato que optar por cobrar a contribuição confederativa, ele vai instituir uma assembleia, publicar um edital e convocar sua categoria destinada para aquele fim. Então, o edital vai estar previsto que aquela assembleia vai ser para instituir, cobrar e as formas
da cobrança dessa contribuição confederativa. Então, quando o sindicato ele se reúne, né, com seus representados para instituir essa cobrança da confederativa, ele vai determinar os critérios dessa cobrança. Então, é nessa assembleia que a cobrança é definida. Então, a lei, ao contrário da contribuição sindical, ela não estipula quais serão os critérios. Mas, na maioria das vezes, nós temos a contribuição confederativa, os critérios, por exemplo, as empresas costumam adotar o critério de número de empregados para a cobrança da contribuição confederativa. No caso dos empregados, né, às vezes essa contribuição confederativa ela vem de uma outra forma e aí nós passamos para a contribuição assistencial. Muitos sindicatos dos empregados optam por cobrar a contribuição eles se estipulam e colocam às vezes a nomenclatura de uma forma diferente, colocam na convenção coletiva contribuição confederativa, mas na verdade, quando nós considerarmos que essa contribuição que foi instituída por assembleia, ela constar na convenção coletiva, ela vai se chamar contribuição assistencial. Apesar de que a contribuição assistencial, ela visa, na maioria das vezes, a custear o que o sindicato teve de gastos para entabular aquela negociação coletiva. Por exemplo, é muito comum com os sindicatos de empregados, por exemplo, eles contratarem negociadores profissionais ou mesmo tem que pagar passagens para as pessoas, para os sindicatos, né, para os sindicalistas fazerem essa negociação coletiva. Então, nós temos que considerar que esses gastos que eles fazem, que eles trazem um sindicalista de fora, né, de São Paulo e outras entidades que são vinculadas, às vezes até mesmo às centrais sindicais, para poderem negociar em nome deles, apesar de que, observem, atenção, as centrais sindicais elas não negociam, não entabulam negociação coletiva. Mas, como os sindicatos profissionais são vinculados às centrais sindicais, muitas vezes eles trazem alguém de fora para negociar, para fazer negociação. Não é que eles vão assinar a negociação, mas eles trazem alguém, né, vinculado a eles, que tem os mesmos ideais, para fazerem a negociação entabular e negociação coletiva. Então, nesses casos, a contribuição assistencial ela visa custear o que o sindicato gastou, né, para entabular aquela negociação coletiva. Então, vejam bem, a contribuição, tanto a confederativa quanto a assistencial, elas são instituídas por assembleia. Assembleia do sindicato destinada para esse fim. Então, o que diferencia, às vezes você vai encontrar negociações, convenções coletivas, em que está descrito contribuições confederativas. Mas nós sabemos que a nomenclatura que se dá à contribuição que é instituída por negociação coletiva é contribuição assistencial. Essa é a grande diferença entre a contribuição assistencial e a contribuição confederativa. Ficou claro? Então, vamos continuar. Nós temos também que a contribuição associativa, por sua vez, ela é devida de acordo com o estatuto do sindicato, ele vai colocar expressamente em seu estatuto quais são os requisitos para aqueles representados sejam filiados. Então, nós temos, na verdade, uma diferença entre representados e filiados. Então, nós sabemos que os representados é toda a categoria que é representada por aquele sindicato, o sindicato vai atuar em nome deles, mesmo que eles não queiram, né? Que a negociação coletiva, independente de você vincular ou não, se você querer ou não, você é vinculado àquela negociação. E já os filiados, por sua vez, são alguns requisitos que o estatuto pode estabelecer para que aqueles representados se tornem, então, filiados. Algumas questões, por exemplo, de voto, né? Algumas outras restrições que o estatuto pode estipular. Então, nós temos que ele tem alguns requisitos mais formais, né? Às vezes, geralmente, essas contribuições, e aí a contribuição associativa é vinculada para quem é associado do sindicato. Então, muitas vezes, o sindicato, né, visando em aumentar sua receita, às vezes até mesmo para prestar outros tipos de serviço, por exemplo, uma assistência jurídica, uma assistência, dentro daquela função assistencial, às vezes ele quer ampliar as suas funções assistenciais,
para os seus representados, então ele estipula uma contribuição associativa para aumentar a sua receita. Geralmente os sindicatos optam então em cobrar a contribuição sindical e cobrar ou a confederativa ou assistencial e a associativa, nesses casos em que ele estipula e traz aí alguns requisitos para que essa contribuição seja cobrada. Então, por exemplo, nós temos aí uns sindicatos, por exemplo, do comércio, que eles às vezes cobram as contribuições associativas de forma R$10 uma vez por mês, né? Nos 12 meses do ano. E essas contribuições são destinadas muitas vezes para prestar serviços, outros tipos de serviços, como assistência jurídica, a gente deu o exemplo. Outro tema importante dentro da organização sindical é o enquadramento sindical. Esses critérios de enquadramento sindical, nós temos que relembrar um pouquinho da parte histórica, quando o Estado, a organização sindical era vinculada ao Estado. Até, antes, um pouco aí da Constituição de 88, que trouxe alguns princípios importantes sobre a liberdade sindical, permaneceu a unicidade sindical, mas a Constituição de 88, ela trouxe esse princípio da liberdade sindical, a autonomia sindical, ou seja, que o sindicato não era mais vinculado, as entidades sindicais não são mais vinculadas ao Estado, atreladas ao Estado, apesar de que ainda tem algumas normas, alguns dispositivos que estipulam que as entidades sindicais, para se constituírem, elas têm que registrar os seus atos constitutivos no cartório e, por sua vez, têm que passar por todo um processo administrativo no Ministério do Trabalho e Emprego. Esses processos administrativos dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, pela Portaria 326 de 2013 e as suas alterações posteriores, são processos muito morosos. Então, mesmo a entidade sindical tendo interesse ali da classe, estando unida, a classe estando unida, querem fundar o sindicato, eles mesmo assim têm que registrar seus atos, fazer uma assembleia, fazer um estatuto, convocar a assembleia para esse fim e depois levar esses atos constitutivos aí com alguns outros documentos que a portaria traz para registro no Ministério do Trabalho e Emprego. E esse registro, a doutrina se diverge se ele é realmente necessário, mas na prática, para que ele tenha essa carta sindical, que vai conter a categoria representada, ele é feito pelo Ministério do Trabalho. Quem concede esse registro é o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, apesar da autonomia sindical que nós temos na Constituição de 88, que trouxe esse princípio da autonomia sindical, ainda nós vemos algumas normas que ainda estão em desconformidade com a Convenção 87 da OIT, e nós temos também a outra que está em desconformidade, a questão da unicidade sindical. A Convenção ela estipula pluralidade sindical, mas na prática, devido aos desmembramentos das categorias que hoje nós vemos, na prática hoje tem ocorrido a pluralidade. Então, esse tema de enquadramento sindical é muito importante para a gente entender, o que acontece, o que acontecia antigamente. Existia um quadro de atividades estipulado pelo artigo 577 da CLT, o quadro de atividades e profissões. E se a gente for analisar esse quadro, muitas atividades e profissões não estão descritas lá. Por exemplo, os serviços. Todos os serviços, atividades que são atreladas a serviços, nós não temos estipulados nesse quadro. Então, cabe aí uma interpretação desse quadro. Ele foi recepcionado pela Constituição, tivemos um julgamento na STF, que concordou, que estipulou que esse quadro foi sim recepcionado pela Constituição de 88, mas nós temos algumas falhas, porque em 1943, quando a CLT foi promulgada, nós não tínhamos tantas atividades de serviço. E aí esse quadro não foi atualizado, para abarcar todas essas atividades. Então nós temos qual que é o critério, para que a gente possa fazer esse enquadramento sindical. O enquadramento sindical dos empregados é feito pela atividade preponderante do empregador. Então, nós temos que lá na CLT que a atividade preponderante do empregador, então nós definimos primeiro qual é a atividade preponderante do empregador. Se desse empregador nós não conseguimos saber qual é a sua atividade preponderante, esse empregador nós consideramos que há um duplo ou múltiplo enquadramento sindical. Então, dentro de uma categoria, de uma empresa que tem em seu objeto social atividades que nós não conseguimos distinguir
qual dessas atividades é a preponderante, nós vamos ter então um caso de múltiplo ou duplo ou múltiplo enquadramento sindical. E aí essas atividades elas vão definir qual será o enquadramento sindical dos empregados. Então, definido isso, primeiramente, se eu tenho uma empresa então que tem, por exemplo, no seu objeto social apenas uma atividade, tá tranquilo, a gente vai conseguir então definir dentro daquela única atividade do empregador qual será a atividade do empregado, qual será a convenção coletiva aplicável àquela atividade que o empregado exerce. Se nós não conseguimos então definir essa atividade, nós vamos fazer então esse múltiplo enquadramento, vamos definir com os 3 sindicatos que são, por exemplo, representantes dessa categoria categoria do empregador, e por sua vez essas 3 atividades nós vamos fazer e achar quais são ou qual é, às vezes, apesar do sindicato do empregador, o empregador ser representado por 3 ou mais sindicatos, o empregado ele vai ter, pela similaridade das atividades, ele vai ter o mesmo sindicato profissional, não vai ter a divisão entre as atividades preponderantes do empregador para o empregado. Então, nós temos que considerar isso também dentro dessa dinâmica. E muitas vezes nós temos que considerar também que o artigo 581, parágrafo 2º da CLT, ele define que a atividade preponderante é aquela que caracteriza a unidade do produto, né? Então, muitas das vezes, a gente vai conseguir sim definir atividade preponderante. Estou contando para vocês alguns casos práticos que às vezes não se consegue, as atividades elas são muito fixas, né? Por exemplo, importação e exportação é uma atividade só, mas ele também tem atividade de holding dentro dele. Então, as duas atividades ele exerce da mesma forma, sem você conseguir mensurar qual é a principal, né? Então, nós temos que ver que, pela definição do artigo 581, parágrafo 2º da CLT, a atividade, ela caracteriza a unidade, produto, operação, objetivo final, para a qual todas as atividades converjam, exclusivamente em regime de conexão funcional. Então, apesar de eu ter, às vezes, 3 atividades que são conexas, eu vou pegar a atividade preponderante, a que ele exerce de uma maneira mais completa, que ele sempre exerce como atividade principal. E aí nós temos que, de acordo com esse objeto social da empresa, eu defino então o enquadramento sindical dos empregados. Dentro dessas considerações sobre enquadramento sindical, nós temos algumas exceções, né? Que são restritas aos profissionais liberais, que esse enquadramento não será feito pela atividade preponderante do empregador, né? O enquadramento sindical dos empregados não será feito pela atividade preponderante do empregador. Então, nós temos os profissionais liberais, os trabalhadores autônomos e os empregados integrantes de categorias diferenciadas. Nós sabemos, por exemplo, que os empregados integrantes de categoria diferenciada, o empregador vai ter uma convenção coletiva própria com esses sindicatos de categorias diferenciadas, por exemplo, os motoristas, que eles estão descritos lá como uma categoria diferenciada, e aí o empregador, apesar de ele ter uma convenção coletiva, por exemplo, com sindicatos empregados, ele vai ter, né, uma outra convenção coletiva, então, com o sindicato das categorias diferenciadas. Vai ter outra convenção coletiva específica com os motoristas, outra convenção coletiva, por exemplo, no casos práticos de farmácia, que também são considerados categorias diferenciadas. E aí nós temos os professores, técnicos de segurança do trabalho, motoristas, né? Algumas profissões são consideradas como categorias diferenciadas, por sua vez terão uma convenção coletiva também diferenciada dentro das condições daqueles profissionais. Então, essas são as considerações que eu gostaria de deixar para você sobre o enquadramento sindical, sobre a organização sindical brasileira, e até a próxima aula. Muito obrigada!